Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão assistindo. Venho aqui com mais uma aula, dessa vez sobre as equações de Maxwell. O capítulo que a gente vai abordar é o capítulo 32 do Halliday, no caso, uma parte dele, que é a parte da equação de Maxwell. Primeiramente, a gente tem que dizer que desenvolver que são quatro equações, as equações de Maxwell. E aí, a primeira que a gente vai analisar, observar agora, a primeira que a gente vai dar uma aprofundada mesmo, analisada já falando das equações, a lei de Gauss para campo magnético. Primeiramente, tem que entender como funciona o ímã. O ímã é o seguinte: o que é o ímã? O ímã é uma fonte de campo, onde as linhas do campo divergem numa região e na outra extremidade é o dreno, e as linhas convergem nessa região. O que isso quer dizer, essa parte textual que a gente tem aqui? É o seguinte: aqui podemos dizer que tem o norte e o sul do ímã. Tem um ímã, a imagem mostrando o ímã. Se vocês perceberam dele, tem essa ligação aqui, ó, tá vendo? Essas manchinhas fazendo quase um círculo aqui, ó, de um lado e do outro. Quando eles estão se ligando assim, isso aqui são as linhas de campo que chama, tá dizendo que tá saindo do norte e indo pro sul. E aí, quando ele fala que diverge, é que ele tá saindo, então tá divergindo, ele tá saindo da região e tá convergindo, indo para outra região. Então a linha de campo faz esse movimento aqui, ó. Norte, sul, do norte para o sul. E aí, por convecção, a gente chama o seguinte, que de onde sai é o norte. De onde está saindo a linha de campo é o norte. Para onde ela está indo é o sul. Então, o sul eu chamo de dreno. E a fonte é o norte do ímã. Então, fonte, dreno, norte, sul. Do norte sai para o sul a linha de campo. Isso é um exemplo de um dipolo magnético, porque tem dois polos. E aí vem o seguinte: suponha que o ímã tem uma forma dessa barra que eu peguei aí do lado, essa imagem é a figura 32.3. E aí, se vocês partirem esse ímã aí em vários pedaços e quebrar ele assim em pedacinhos, a ideia que teria, se você quebrasse ele em pedaços, é que ele ia se tornar polos magnéticos isolados ou monopolo magnético. Mas foi comprovado cientificamente que não importa quantos pedaços você quebra o rim, ele nunca vai ser monomagnético, ele nunca vai ser monopolo. Ele sempre vai possuir pelo menos um dipolo magnético. E aí vem a lei de Gauss, né? Para campo magnético, que ela tem a principal objetivo, a principal função dessa lei de Gauss é comprovar que não existe esse monopolo magnético. Então, ela veio para mostrar que isso de monopolo não existe. É que ela sempre vai ser um dipolo. E aí a fórmula que prova isso é calculada dessa seguinte maneira aqui, ó. O fluxo magnético é a integral fechada do campo magnético vezes a derivada da área igual a zero. Pronto, quando ele diz que é igual a zero, ele está comprovando que ele é uma superfície fechada. Logo, vai ser. Logo, não tem como ser um monopólio. Esse igual a zero mostra que não existe monopólio. Essa forma vem da variação do campo, da lei de Gauss de campos elétricos. Você vai perceber aqui a forma da mesma. O que muda é o seguinte, que aqui ele iguala a carga envolvida sobre o epsilon zero, que é uma constante. Então, magnético vai igualar a zero, elétrico,
carga envolvida sobre a constante epsilon zero. Com isso, foi provado que realmente não tem monopolo em ímãs. Ele sempre vai ser um dipolo. Por quê? Porque a lei de Gauss para campo elétrico, a integral dela é um fluxo elétrico através da superfície. E ela é proporcional à carga envolvida, elétrica envolvida, né? Como diz o texto. Já a lei para campo magnético, o fluxo que atravessa L, a superfície, é zero. Então não tem um fluxo aqui circulando, né? Ao redor da superfície. Mas assim, por que isso acontece? Porque não existe uma carga magnética, que no caso é o monopolo magnético, que vai ser envolvido. Então, a imagem que eu mostrei aqui, ó, pegando a barra lá dessa figura aqui, ó, mostrando ela aqui, quebrando em três pedaços, cada pedaço vai ter um norte e o sul. Norte e sul, norte e sul. Pronto. Falando da lei de Gauss para campo magnético. Explicamos por que não existe monopólio magnético. Porque a lei de Gauss comprovou que não existe o monopólio magnético. E agora, vamos para a próxima equação de Maxwell, que no caso é o campo magnético induzido, que no caso é uma variação da indução de Faraday. É uma variação da indução de Faraday. E aí, como diz o texto aqui, como é visto, a gente já viu, o fluxo magnético ele induz sempre um campo elétrico. Então, Faraday já vinha descoberto isso antes, que o fluxo magnético ele vai induzir sempre um campo elétrico. E aí ele criou a sua fórmula, né, a lei da indução dele, que é a integral fechada do, do campo elétrico vezes a derivada da superfície igual menos a derivada do fluxo elétrico, não, do fluxo campo magnético pelo tempo. Essa é a lei da indução de Faraday. Aí podemos observar algumas coisas, que o campo elétrico ele é induzido para a curva fechada, fluxo magnético. No caso, ele é envolvido pela curva, uma ele é fechada, é envolvido pela curva. E outra, a simetria ela se torna importante para quando a gente vai analisar fisicamente a superfície que está sendo analisada. Então, a simetria torna-se importante na equação de Faraday, da indução. E aí no texto vem a seguinte pergunta. Essa indução pode acontecer no sentido oposto? Ou seja, o fluxo elétrico pode induzir um campo magnético? E aí vem Maxwell, e aí ele afirma: sim, pode acontecer, sim. E aí ele criou a indução, a sua equação da indução dele, no caso. Marx ele criou a sua lei de indução. Pegou a ideia de Faraday, viu que também dava para aplicar para campo magnético e, e observou que pode fazer no sentido oposto. Que se vocês perceberem, tem umas pequenas mudanças, né? De uma forma para outra, porque aqui ele diz que é o campo elétrico induz uma variação no fluxo magnético. Já Maxwell, ele viu que o campo magnético também induz um campo elétrico. A diferença é que ele tem duas constantes a mais, que no caso é o μ0 e o ε0. Mas a ideia realmente provou que realmente tem como fazer essa indução oposta, sentido oposto, de um campo magnético virar um campo elétrico, entendeu? Induzir um campo elétrico. Então tem como. E aí ele desenvolveu essa forma mostrando isso, que é a integral fechada de um campo magnético numa superfície é igual a constante μ0, ε0, da derivada do fluxo elétrico
pelo tempo. Então, Maxwell provou que existe realmente essa variação no sentido oposto, como diz a regra, né? E aí vamos para as duas, podemos dizer, as últimas equações dele, que é a lei de Ampère e Maxwell, e Maxwell, Ampère e Maxwell. Lá na frente tem umas variações que vai usar essas equações dele para calcular, né? Mas vamos falar da última lei dele, a última equação que ele propôs. Observando aqui, ó, a equação anterior, né, que a gente viu, que é essa daqui, a redução de Maxwell, né? Perceba-se que é uma integral de um produto escalar, integral fechada, que é um produto de um produto escalar, e é usado, e do outro lado tem a equação de Ampère. Então, de um lado está produto escalado, uma integral de curva fechada, e do lado tem a equação da lei de Ampère. E aí, Ampère, ele tinha observado que a carga envolvida, no caso a carga não, a corrente envolvida é envolvida pela curva. Então, a corrente é envolvida pela curva. Faraday viu que induzia, não, Maxwell viu que induzia o campo elétrico. Se você induz um campo elétrico, você tem uma carga envolvida ali. Então, foi observado que a corrente envolvida é envolvida pela curva. Então, o Ampère percebeu isso pela lei de a equação de Maxwell anterior, que é a dedução de Maxwell. Aí, assim, nas duas equações, é usada para calcular o campo elétrico produzido por outro meio que não seja material magnético, ou seja, por uma corrente com um campo elétrico variável. Como eu tinha falado, se ele está induzindo um campo elétrico, logo tem uma corrente passando por esse campo elétrico. Ele vai induzir também corrente. E aí podemos dizer que é uma integral de linha. E ele aparece como forma integral de linha. E aí vem Maxwell, pegou essa lei de Ampère e formulou a equação dele, que é a lei Ampère-Maxwell. Que ele, espera aí, tá faltando uma coisinha aí. Vamos colocar o pedaço da indução junto com esse cara. Então, tem como você induzir ao mesmo tempo o campo e uma carga ao mesmo tempo. E ele combinou as duas equações e virou essa equação aqui, que é a lei, a última equação dele, que é a lei Ampère-Maxwell. E aí ele mostra que é o seguinte, que uma corrente e o fluxo não está variando. Caso, como é o caso de um fio percorrido por uma corrente constante. E outro ponto, o primeiro termo lá direito é zero. É zero. E, portanto, a equação ela reduz a lei de Ampère. Se você botar aqui agora zero. Zero. Não, aqui, zero. Botar zero aqui, reduz a equação de Ampère. Se você, o fluxo da corrente for zero, ele vai para a equação 32, se reduz para 2,30 para a anterior, que é a lei da indução. Então, se você zerar aqui, volta anterior da indução. Se você zerar aqui, vai voltar, vai vir para a de Ampère. E aí a gente viu as quatro equações de Maxwell. Agora vamos ver o para onde elas vai ser aplicada. A primeira aplicação que a gente vai analisar é o deslocamento dessa corrente. Comparado os dois termos do lado direito da equação anterior, que a gente viu, da 32,5, vemos que o produto ε0, ΔE, ΔT, tem dimensões de corrente elétrica. Na verdade, o produto pode ser tratado como uma corrente fictícia conhecida como corrente de deslocamento e representada pelo símbolo ID. Então, esse
termo todinho aqui, ele pode ser substituído por esse ID, que aí ele chama de corrente de deslocamento, que é uma corrente fictícia, é uma corrente imaginária, como podemos dizer, mas funciona desse mesmo jeito, não funciona corrente. Ele tem uma função de corrente. E aí, com isso, o termo foi mal escolhido. Por quê? Porque o ato dele dizer, porque ele está dizendo que desloca, mas não se desloca. Não. Ele foi botado esse nome de deslocamento por questões históricas, mas ele não tem esse deslocamento, não faz esse deslocamento. E sim, a corrente ela é envolvida pela periana, ela é deslocada dentro da periana, quer dizer, é envolvida pela ela. Então não há um deslocamento de nada, é só a corrente que move. Então, se você perceber aqui, ó, a fórmula anterior, que a gente tinha visto, foi substituída por quê? O ida envolvido. Então, essa corrente imaginária entrou aqui no lugar esse termo todo aqui. Então, I0 e D envolvido. É uma variação da lei de Ampère-Maxwell com esse deslocamento. E a imagem aqui mostra como funciona esse deslocamento na prática. Na prática, sim. Como funciona experimentalmente falando. Primeiro, agora que mostra, podemos observar, tem dois discos aí, tá vendo? E esses discos não está exigindo, não existe o campo magnético nele. Então, tá aqui, ó, não existe campo magnético. E aí a gente induziu uma carga nessa haste. E aí, a partir do momento que essa carga entra, olha só, começou a induzir o quê? Um campo magnético aqui entre os dois discos. E aí você pode perceber que tem essas setinhas aqui. Essa setinha é o ID. É a carga deslocando de um disco para o outro. Então, esse deslocamento é dessa carga de um disco para o outro. E aí, como é que a gente analisa esse deslocamento? A regra da mão direita pode ser aplicada nessa corrente fictícia. Então, do mesmo jeito que a corrente, você faz a mão direita para analisar a corrente no fio, você vai analisar também ela no deslocamento. Do mesmo jeito, vai deslocar com a mão direita. A regra da mão direita. E aí, depois que a gente tirou a carga, depois já não existe novo campo magnético. Então, induziu carga, gerou um campo magnético. Esse campo magnético vai induzir uma carga fictícia. Essa carga fictícia está sendo transportada e vai vir para cá. Tiramos o campo magnético, analisando com a mão direita, né? A regra da mão direita, dá para analisar esse deslocamento. E se tirar a carga, volta novamente a não ter campo nenhum. Então, podemos dizer que a lei de Marx da indução de campo magnético está correta. E a última, acho que antes da geralzão das equações, é a determinação do campo magnético induzido. Então, é a última análise que a gente vai fazer antes de ir para o final da aula. Como é visto, a orientação do campo magnético produzido por uma corrente real I pode ser determinada com o auxílio da regra da mão direita, como mostrei na imagem anterior. Então, através da mão direita, você pode determinar a orientação. A mesma regra pode ser usada para determinar a orientação do campo magnético produzido por uma corrente de deslocamento, como mostrado na figura também. Então, a mão direita também vai servir para esse deslocamento. Podemos também usar a ID para calcular o modo do campo magnético induzido por um capacitor de placas paralelas circular de raio R que está sendo carregado. Você perceberam lá, né? Na imagem. São duas placas circular de raio. Para isso, podemos considerar o espaço entre as placas com um fio cilíndrico. Então, ele considerou, voltando na imagem anterior, isso aqui, podemos dizer que ele virou um fio cilíndrico, ó, né? Isso aqui tudo virou um fio cilíndrico, mas não tem conexão aqui, só imaginação. É, eu tava assim, imaginário de raio R, percorrido por uma corrente imaginária ID.
Então, aquele tubão todo vira um fio imaginário. Nesse caso, o modo do campo magnético de um ponto num espaço entre as placas situado a distância r do eixo capacitor é dado por P, que no caso é o campo magnético, é o μ0 e d, 2πr quadrado de r. Isso aqui é a forma do campo magnético dentro do capacitor circular. E esse aqui é fora do capacitor circular. Então, μi, d, μ0 e d, 2πr. E aí, com isso, a gente viu a última aplicação da lei das equações de Maxwell. E aqui vem uma tabela que vem no livro do Halliday, mostrando as quatro equações que a gente mostrou durante a aula. Aqui é um resumo delas. A primeira é a equação de Gauss para a eletricidade. Vocês podem ver aqui, tá vendo? Ela relaciona o fluxo elétrico às cargas elétricas movidas. A outra, ó, lei de Gauss para campo magnético. Relaciona o magneto às cargas movidas. Aqui foi mostrado que não existe monopólio. A outra, lei de Faraday, que o campo elétrico induz um campo magnético. Um campo elétrico induzido variação do fluxo magnético. E a lei de Ampère é o campo magnético que induz um campo elétrico. Relação do campo magnético induzido, variação do fluxo elétrico é corrente. E aí, a gente finaliza a aula com essas tabelas, essas equações, e mostrando que, graças às equações de Maxwell, muita coisa foi resolvida na parte da eletricidade. Maxwell foi um revolucionário na época dele, porque graças a ele, muitas coisas e essas equações, muitas coisas foram desenvolvidas. E podemos dizer que Maxwell é o principal físico da parte da eletricidade. E é isso. Qualquer dúvida, só mandar nos comentários e obrigado.